Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast do canal Justiça e Amazônia. Eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Joel Evangelista, advogado civilista, advogado experiente, advogado que está aí no dia a dia da labuta, né? Nos fóruns, nas delegacias, em todas as repartições públicas. Seja bem-vindo, Joel. E eu queria a sua participação aqui para a gente falar de um tema que é muito amplo e também muito importante, que é o acesso à justiça. Eu queria saber da sua experiência, né, como advogado militante, quais são as principais dificuldades que hoje o cidadão enfrenta para conseguir fazer valer o seu direito no Poder Judiciário ou extrajudicialmente mesmo? Eu queria agradecer primeiramente o convite e é um prazer estar aqui com esse bate-papo bem interessante. Bom, inicialmente eu vejo essa questão com relação às violações a direitos, né, com relação ao cidadão. Eu acho interessante que é importante a gente estar discutindo isso para que o cidadão ele possa justamente ter conhecimento de que nem sempre os direitos dele são respeitados. Então, no dia a dia, a gente se depara muito com situações em que, primeiramente, se tratar de acesso à justiça, a gente deveria entender, primeiramente, que o acesso à justiça ele pode não ser entendido somente como acesso ao poder judiciário. Né? Eu protocolei, eu tenho um processo judicial. Mas antes disso, para que aquele cidadão ele tenha conhecimento de que ele possuía um direito e até mesmo lutar por ele, ele precisa ter conhecimento de que ele tinha um direito. Né? Então a gente vê assim, a visão até do professor Kazuo Watanabe com relação ao acesso à justiça de uma forma mais ampla, no sentido de extrajudicial e judicial. Extrajudicial em que sentido? No sentido de dele ter primeiramente, ele teria que ter conhecimento, né, àqueles direitos, para posteriormente entender que foram violados e buscar, né, o resguardo desse direito. E posteriormente, dentro já de uma visão do judiciário, não simplesmente ter acesso ao poder judiciário, a entrar com o processo judicial, a ajuizar uma demanda judicial, mas que ela seja efetiva, que ela seja célere, que tenha aqui uma finalidade alcançada ali. E o papel do advogado em relação ao acesso à justiça, considerando aí não apenas a advocacia privada, que é aquela que é remunerada pelo cliente, mas a própria advocacia pública por meio da defensoria pública, que atende aqueles que não têm condições de aderir a um advogado particular. Como é que essa advocacia pública e privada pode auxiliar o cidadão a ter o melhor acesso à justiça? Eu vejo no sentido de que o advogado, a advocacia pública ou privada, né, são de extrema importância até mesmo para o sistema de justiça. Em que sentido? No sentido deles poderem, para aqueles que não têm conhecimento, né, possam ter condições de ter acesso a esses profissionais, seja da defensoria pública, seja da advocacia privada, e com isso ter o conhecimento de possíveis violações a direitos, né? Em que a gente se depara, vai a um escritório de advocacia, tem conhecimento, tem todo o acesso às informações ali, em que antes, às vezes, eu até jamais tinha conhecimento. Assim como na às vezes até pública. para explicar que aquele direito talvez não exista. Isso, importante. Até porque às vezes o cliente ouviu falar de que ele tinha direito, ou foi no bate-papo, né, de WhatsApp ali, de aplicativos, em que se tinha direito a isso. Então ele busca o profissional para ter conhecimento. Porque aí a gente tem que fugir daquelas demandas arriscadas no sentido de, será se tem realmente direito àquela discussão? Né? Então, entrar quando realmente ajuizar uma ação, quando ele tiver realmente o direito. E isso é importante o profissional. Então, Joel, há um movimento permanente por parte, eu diria até por parte do próprio judiciário, no sentido de afastar a presença do advogado em determinadas situações. No juizado especial, por força de lei, isso já foi dispensado nas ações inferiores a 20 salários mínimos, né? Na qual o cidadão, o jurisdicionado, pode procurar diretamente, fazer um termo e dar início a um processo judicial. Isso acontece também no jus postulante da Justiça do Trabalho. Na Justiça Federal já teve situações também envolvendo o juizado, em que o jurisdicionado vai lá e, em vez de ser orientado a pegar o advogado, ele diz, não, você não precisa,
assine o documento lá, faça uma termação, dê entrada no seu processo. Esse movimento, que é um movimento permanente, que a advocacia tem sempre lutado contra, isso gera prejuízo ao jurisdicionado. A advocacia pode ser realmente dispensada em determinados casos? Bom, eu vejo como importante, mas com algumas ressalvas. Importante para poder dar esse acesso ao jurisdicionado, né? Ter conhecimento. Mas com ressalvas em que sentido? É preciso saber quem está atendendo aquele jurisdicionado à medida em que ele vai utilizar o juiz postulante. É um estagiário? É um servidor que conhece? Então, tudo isso tem que ser analisado. Aí a ressalva é justamente que eu, particularmente, preferia que ele procurasse um advogado. Seja um defensor público, seja um advogado, né, particular. Em que sentido? Há necessidade, né, daquele entendimento ali da causa, no sentido de como é que eu vou elaborar uma petição inicial em que eu consiga realmente provar o que eu quero. Eu não posso fazer simplesmente de qualquer forma. Sim. Né? Eu preciso de alguns meios em que o profissional ele vai identificar. Preciso de uma defesa técnica. Eu preciso ali de uma tecnicidade naquilo. Por quê? Se eu me encontrar e me deparar com uma situação em que eu não conseguir deixar claro, provado, o jurisdicionado vai ficar prejudicado. E às vezes eu tenho encontrado situações em que o jurisdicionado ficou prejudicado. Por quê? Porque era claro aquilo, o entendimento que o profissional sabia quais os documentos que necessitariam para comprovar aquela determinada situação, mas que através do juiz postulante não foi possível, né, anexar tais documentos e foi julgado justamente em cima daquela situação. E aí ele ficou prejudicado. Sim, a gente percebe também, doutor Joel, que há um interesse injustificado por parte da administração pública e do próprio judiciário de direcionar os conflitos a uma solução extrajudicial. E nesse contexto nós temos câmaras de conciliação surgindo. A Justiça do Trabalho já faz isso faz tempo, numa etapa pré-processual de tentativa de conciliação para evitar o processo. A administração pública no âmbito do Estado do Pará, por exemplo de outros estados, criou uma câmara de conciliação também com o objetivo não só de encerrar processo em andamento, mas de evitar ajustamento de determinadas demandas. A Procuradoria do Município já alterou a lei para criar câmaras nesse sentido. Então, existe um interesse que é legítimo de buscar soluções extrajudiciais, né? Mas eu pergunto, quem senta na mesa para discutir um acordo numa etapa pré-processual não pode estar em desvantagem com a outra parte se a justiça for uma justiça que demora muito para dar um retorno? Ela não pode acabar cedendo a um acordo desvantajoso só pelo fato de que a justiça não responde no tempo adequado? Interessante a pergunta, justamente porque a gente conhece a realidade, né, no dia a dia. Então, eu vejo que pode existir sim esse problema, justamente porque ao sentar ali à mesa, né, já vem aquela situação de, bom, o que estão me oferecendo, não digo como regra, mas pode se deparar ali com uma situação de que eu não vou conseguir, porque, poxa, um processo vai demorar 10 anos, 8 anos, 10 anos, então acho que estão me oferecendo isso, então acho que eu vou aceitar. Né? Mas na verdade não era o que eu queria e muito menos o que eu iria sair satisfeito, né? Acaba sendo coagido a aceitar o que não gostaria de aceitar para evitar. Exatamente. E aí a gente tem que observar também, mas com que situação? Será se vão ser colocadas ali à mesa, né, todas as reais condições? Não digo que não é vantajoso. Tem que se analisar o caso concreto, as propostas que estão sendo oferecidas ali para saber. Porque muitas das vezes a parte também só quer solucionar o problema. Né? Eu não queria só queria ser ouvido aqui, queria que alguém me ouvisse. Mas muitas das vezes a gente pode se deparar com uma situação em que a parte, uma proposta de repente extremamente desvantajosa, mas ela apenas só quer terminar aquilo. E aí a outra parte que está, né, olhando e observando que, bom, o judiciário, se for ajuizado uma ação, isso aí vai demorar uns 6 a 10 anos.
pode sim sair em vantagem com relação a esse problema. Nesse contexto, pegando especificamente, por exemplo, o exemplo do PROCON, né, que é ali uma instituição que visa justamente administrar um conflito de interesses envolvendo relação consumerista e evitar uma judicialização. Sistema, vamos falar especificamente do estado do Pará, porque o PROCON ele tem gestões diferentes do outro estado. Ele é eficiente com esse objetivo de diminuir a judicialização? Bom, aí eu vou colocar, no caso, a minha opinião, né? Pelo que eu venho atuando ali, eu não sei especificamente quais são os resultados que se derivam dali daquela situação do PROCON, mas eu vejo que em muitas vezes parece que não são solucionados os casos. As demandas não são solucionadas. É meramente uma questão administrativa ali que não vai dar em nada, né? Entre aspas. Porque às vezes, vamos primeiro para o PROCON para ter, de repente, uma negativa, alguma coisa assim, para depois poder ir ao judiciário. Mas será que o PROCON ele tem atuado com fiscalização, de alguma outra forma, assim, que poderia até mesmo ser evitada a quantidade de demandas que até surgem no PROCON? Não sei. Isso aí já poderia ser um fator que pudesse diminuir a procura do PROCON. Segundo, quando chega ao PROCON, será se realmente saem resultados dali ou não? Fizemos unicamente essa reunião aqui para posteriormente buscar o Poder Judiciário. Então, na prática, no que eu tenho visto, nos casos em que eu tenho atuado, não tenho visto bons resultados através do PROCON. Parece que para o jurisdicionado, o cidadão, no caso, parece que ele foi ali perder um tempo, diferente de outros resultados. Aí saindo então do PROCON para o judiciário, né? Qual o papel do judiciário no sentido de otimizar o acesso à justiça? Bom, o judiciário a gente sabe que possui um papel extremamente importante, né? Nós que somos advogados atuando no dia a dia sabemos que isso aí é um papel importantíssimo para a própria sociedade, para solucionar, quando não foram encontradas nenhuma das formas positivas, solucionar os litígios. Só que, quando se fala em acesso à justiça, eu preciso ter também um judiciário eficiente. Se eu não tenho um judiciário eficiente, já vi aí em vários locais, eu não sei se realmente é uma fala de Rui Barbosa, mas eu diria que dizem lá que justiça tardia não é justiça, né? Então a gente parte, não sei se é dele, mas a gente parte justamente dessa ideia, de que adianta uma demanda que demorou 10 anos para ser solucionada entre aspas, né? Que a gente sabe que existem vários tipos de causas complexas ou não, mas, por exemplo, já encontrei situações em ações em juizados de pequenas causas, que foram criados justamente para ser céleres, né? Procedimento mais 10 anos. E uma informação relevante a respeito especificamente do nosso judiciário estadual, né? Porque quando você fala em justiça, você está falando num sistema que é muito amplo. Então tem justiça federal, justiça eleitoral, justiça do estado. Mas pegando especificamente a justiça estadual, né? O TJPA, que é onde está a causa comum do cidadão do estado. No relatório do CNJ de 2023, nós ficamos entre os tribunais de médio porte, que é o que somos, em penúltimo lugar, quase empatado com o último lugar. É um dos piores índices, é o IPCJus, que é o Índice de Produtividade do Judiciário, que é um índice que é composto com várias variantes, né? Um índice muito técnico, muito rigoroso, e nós ficamos ali praticamente empatado no último lugar no ranking dos tribunais de médio porte, médio, pequeno e grande porte. Então, neste setor de médio porte que estamos, ficamos quase no último lugar. Então, isso significa que nós não temos uma justiça que responde em tempo razoável à duração do processo. O que a gente sempre procura, né, sempre está buscando. Isso. E aí eu lhe pergunto assim, na sua concepção, quais são os principais problemas que nos levam a estar nesse patamar? E o que pode ser feito para a gente, como advogado, né? A justiça está lá pensando em solucionar esse problema, com certeza o tribunal tem sua administração, mas pela ótica da advocacia, o que falta para o Poder Judiciário? Mais pessoas, é estrutura, é tudo, né? As duas coisas juntas? Eu acho que é um conjunto, né? Mas na prática, o que a gente observa
na visita em vários fóruns, na atividade da advocacia mesmo, a gente percebe muito que, até pelos próprios servidores que dão esse posicionamento, doutor, estamos com baixos servidores aqui, baixo número de servidores, né? Então, poderia ser também a quantidade de servidores, a quantidade de tempo, né? Tudo isso é um complemento que poderia ajudar. Se nós temos muitos processos, né? Claro que a gente não vai colocar simplesmente a culpa no magistrado ou no Poder Judiciário, né? É todo um conjunto, mas a gente observa no dia a dia que existe um déficit de servidores. Nas várias em que se visitam, os próprios servidores informam, doutora, foram tirados 2 servidores daqui, isso está acarretando problemas com relação a essa situação, que eram eles que resolviam essas situações. Então, eu vejo que inicialmente, e salvo engano, tem um déficit de, eu acho que uns 50 magistrados no nosso estado, né? Então, ainda assim, é um tribunal que tem muita rotatividade de servidores, por conta de concursos, né? Alguns fazem, entram e acabam saindo, então tem essa rotatividade muito grande. Então eu vejo que poderia ser um dos problemas a serem solucionados, que poderiam solucionar, ou pelo menos dar um andamento, né, a um melhor resultado para o jurisdicionado. E essa morosidade, na sua opinião, ela não pesa, ela pesa apenas sobre o jurisdicionado apenas, ou pesa também sobre a advocacia? Eu lhe pergunto isso porque eu vejo muitos colegas reclamarem que em certos casos, né, em que o cliente aparece com uma situação de direito violado, é impossível fazer uma proposta de honorários para trabalhar naquele processo compatível com a realidade da própria causa, às vezes não é nem do cliente, é com a realidade da causa, né? Porque o advogado vai ter que, aquela causa que poderia ser resolvida em 2 anos, ela vai levar 8 anos na justiça. E para você ser remunerado por 8 anos de trabalho, é diferente se você ser remunerado por 2 anos de trabalho. Sim. Então a morosidade, na concepção de alguns advogados, ela nos impede de trabalhar também. Porque o preço que a gente vai ter que atribuir esse serviço desestimula o cliente a ingressar no judiciário, a defender o seu direito e, consequentemente, também impede o advogado de trabalhar, né, e ganhar sua remuneração. A sua experiência confirma isso ou não? Bom, quando a gente analisa, assim, não é feito do nada, né? Quando a gente vai conversar com o cliente e trazer a precificação ali daquela situação, daquela demanda, a gente calcula tudo isso de uma forma que não traga prejuízo até mesmo para o profissional. Então, sim, vejo que é um grande ponto de dificuldade, né? De empecilho ali na hora do profissional precificar. Porque, queira ou não, isso aí vai se refletir na situação. Imagina uma demanda que dure 10 anos aí. Eu não posso, como a gente sempre observa, né? Eu não posso pagar para trabalhar. Eu tenho que fazer a precificação. E às vezes isso fica muito alto, acaba dificultando até em fechar o contrato ali com o cliente. E o cliente, apesar de ter gostado muito da sua explicação, de ter visto que você tem conhecimento, mas ele acaba não tendo condições, né, de arcar com aquelas custas iniciais do profissional. Mas que ele sabe que realmente tem um reflexo ali da demanda, porque um processo poderia demorar de repente 1 ano para ser solucionado, né? Mas eu não tenho como chegar e precificar somente com relação àquele 1 ano, mas sei que o processo vai demorar 10 anos. Então isso sim interfere bastante. Então, Joel, uma última pergunta aqui, que é para a gente botar isso num caminho otimista, né? Uma visão otimista diante desse cenário que não é dos melhores. Quais são os caminhos, né, as possibilidades para melhorar o acesso à justiça e melhorar a vida do advogado também, porque facilitar o acesso à justiça é permitir que a gente possa trabalhar. Numa visão positiva, eu vejo que, como a gente tratou logo desde o início, né, em uma visão geral, trazer o acesso à justiça para o jurisdicionado, para o cidadão, eu acho que seria importante buscar desde o princípio lá. Por que o cidadão não pode ter conhecimento sobre o direito do consumidor nas escolas? Né? Para que ele possa ali no dia a dia
ter esse conhecimento, né, e já trazer dali, para ele já ter conhecimento de base de que os direitos estão sendo violados ou não. E posteriormente, se caso ele necessite do Poder Judiciário, por que não ter uma efetividade no Poder Judiciário ali quando ele buscar? Então, são formas como a gente trouxe aí, quantidade de servidores, seja a celeridade do procedimento, um sistema que seja mais eficiente até mesmo para o próprio magistrado. Há pouco tempo, eu conversando com o magistrado, ele falou que, por exemplo, o sistema para fazer o CISBAJUDE é altamente complexo. Demanda vários protocolos para um bloqueio. E ele me confessou... E muitos juízes resistem em fazer porque acham chato, que isso dá um trabalho, tem que parar muito tempo. E aí ele confessou, por que não, apertando um único botão, já fazia em vários procedimentos? Então, são esses pequenos detalhes que tudo isso influencia na quantidade. Artificial também, que está aí se apresentando. Em destaque, né? Então, as ferramentas estão postas à mesa. Então, cabe à consciência, tanto do profissional, do advogado, do Poder Judiciário, utilizar essas ferramentas para, de forma célere, trazer ali uma resposta mais efetiva e mais célere. Não adianta uma resposta que dure 10 anos, em que simplesmente ela veio quando o jurisdicionado já tinha até mesmo falecido. Doutor Joel, muito obrigado pela sua participação. Vamos manter o otimismo, apesar de tudo. É um prazer lhe receber aqui no nosso canal Justiça e Amazônia. Eu que agradeço, Sávio, e agradeço a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo, e é muito importante para a gente estar aqui. Muito obrigado. Encerrando mais um Justiça e Amazônia, com os nossos agradecimentos de sempre, a dupla comunicação aqui na pessoa do Giovanni e da Raquel. Até a próxima.